Rushando B-Movie. O filme de uma abelha sedutora que convence uma florista a trair o marido e sua própria espécie pra defender um ser que vive 2 meses e morre quando reproduz. Mas ele sabe fazer mel, isso nenhum ser humano consegue. O filme começa com esse gigolô do Barry se preparando pra um dia especial. Ele usa gel de mel, enxaguante bucal de mel, desodorante de mel e qualquer outra coisa que vai aparecer aí também tem mel. Ele desce as escadas e faz aquela cena clássica de não comer nada que tá na mesa porque tá com pressa. Mas aqui faz sentido, já que nessa desgraça de vida ele só tem mel pra comer e eles usam mel pra tudo. Então se ele quiser beber a gasolina do carro, ele pode, já que é mel também. Ele sai de casa e se encontra com Adam pra ir na formatura deles. Os dois chegam na cerimônia e se formam em 3 segundos e começam uma excursão pra ver as possíveis profissões que podem escolher pra trabalhar. Eles passam pela profissão de tomar uma porrada pra testar o capacete e depois pela profissão mais inútil, o Krellman. Tirar o restinho de mel de um copo pra botar ele em outro copo. Fizeram um loop só pra não ter desocupado na colônia. Não tem mais nenhum outro motivo pra existir isso. Enquanto eles se iludem com esses empregos simples, a instrutora revela que depois de escolher um emprego, eles vão ter que trabalhar nele a vida inteira. E só agora o Barry descobre isso, nem os pais avisaram ele. E assim que ele recebe essa informação, ele é o único que fica puto por ter que trabalhar até morrer. O Adam e o resto inteiro da turma tá feliz em ter um trabalho só pro resto da vida. Depois dessa excursão, eles ficam discutindo um com o outro pra tentar convencer que um deles tá certo. E nessa parte eles passam por uma placa avisando que uma abelha meteu o louco e furou 7 abelhas, depois se mandou de arrasta. E essa é só uma das coisas que colocam de pesado nesse filme por nenhum motivo. Enfim, eles acabam chegando na entrada da colmeia onde os ases do pólen voltam de fora trazendo néctar. E só de olhar o Barry já decide que esse é o trabalho que ele quer. Nesse tá tudo bem trabalhar até morrer. O problema é que realmente não tem outra opção melhor, já que a excursão mostrou só o trabalho onde tu apanha e outro onde tu é um inútil que fica girando. De qualquer jeito, o Barry finalmente se encontra porque todos os ases do pólen são livres e não tem rotina. Aí quando chegam umas abelhas, ele começa a fingir que já trabalha ali. E mesmo esse canalha tendo metade do tamanho dos outros, elas acreditam. Os abelhões acham engraçado aquela abelha franzina fingindo ser um deles e decidem zoar e expor a mentira do Barry, convidando ele pra ir numa missão dar uma volta. Pra não ser brutalmente humilhado na frente das primas dele, o cara aceita sair. A real é que ele sempre quis isso, então ele se deu bem por ser convidado pra acompanhar os outros na próxima expedição. Durante a noite, o Barry fica olhando pra cidade da sacada dele, pensando que talvez o Krellman não seja muito ruim. O pai dele se aproxima e pergunta se o Barry já decidiu, e ainda sugere uma opção incrível, ser misturador. E eu acho que essa foi a virada de chave pro Barry, porque qualquer profissão dentro dessa colmeia é muito deprimente. O Barry fica de saco cheio e fala que não quer trabalhar com mel, a pior coisa que qualquer abelha pode dizer. E no dia seguinte, ele e o Adam vão juntos procurar emprego, e o Adam escolhe qual? Sim, é o Krellman. É claro que esse vagabundo vai querer esse trabalho, e é isso, eu juro que eu não vou mais falar do Krellman. Já o Barry não aguenta ficar vendo aqueles empregos tristes aparecendo e corre pra pista. Quando chega lá, os outros aceitam levar ele pra missão, o coronel fala da lei mais importante deles, que é não falar com humanos, e libera todo mundo pra sair. E pela primeira vez, o Barry sai da colmeia e se sente livre. Ele fica fascinado voando. Ele vê pipa, ele observa os outros pegando néctar e espalhando pólen nas plantas, todo aquele processo de abelha. Depois eles voltam a voar e passam por pessoas que não se importam tanto com a presença de umas 15 abelhas gigantes, mostrando que os humanos nesse universo não têm medo de abelhas. Eles continuam voando e o detector de flores deles reconhecem tulipas, mas na verdade são bolas de tênis. Pousando eles acham estranho e não reconhecem, então eles ficam desconfiados, só que o Barry decide deitar nas bolas. E pro azar dele é justamente a bola que a mulher pega, e durante o jogo de tênis a bola sai voando com ele grudado pra fora da quadra e caindo na avenida da cidade, onde ele acaba entrando num carro e passa por vários processos aleatórios que carros fazem, mas sobrevive porque nesse filme a abelha só morre pra revistas com mais de 300 páginas ou se enfiarem o rabo em alguém. Só que a família decide ligar o ar-condicionado que puxa ele pra dentro e todo mundo fica apavorado com ele. Então pelo jeito os humanos têm sim medo de abelhas. Uma véia acaba ficando tão apavorada que solta um spray na abelha, mas acerta os olhos do pai dirigindo, fazendo ele atingir um nível de desespero tão alto que ele acelera o carro pra 190 milhas, que são só 300 km por hora. Nessa velocidade aí ia desintegrar todo mundo no carro se batesse no muro. Por sorte da família e do Barry, a abelha consegue escapar pelo teto solar, só que depois de um tempo voando pra voltar pra colmeia, começa a chover e as gotas derrubam ele no apartamento. E por coincidência é o apartamento das mesmas pessoas que estavam jogando tênis. E a abelha alfabetizada, que tem um curso superior e conhece todos os perigos do mundo, não reconhece uma lâmpada, que não faz sentido, já que na cidade das abelhas tem lâmpadas também. Ele vai voando até ela e bate de cara, caindo no meio da mesa, que por outra coincidência tem um cara alérgico à abelha na frente dele. E como qualquer ser humano normal que corre risco de morrer, ele tenta matar o Barry. Mas aí entra a paixão da abelha, a florista. Arriscando a vida do marido, ela decide proteger uma abelha, já que na cabeça dela a vida dos dois tem o mesmo valor. É louco. Ela ainda rasga o currículo do cara e leva o Barry pra janela. E nesse momento aqui que começa a esquisitice da paixão e troca de olhares entre os dois. Depois de um tempo, a chuva finalmente acaba e o
o Barry, ao invés de ir pra casa, ele fica esperando ela se despedir de todo mundo pra agradecer porque ela salvou a vida dele. Ele consegue coragem suficiente e quebra a lei de não falar com humanos, o que destrói a percepção de realidade dela. Então, pra entender melhor como que uma abelha tá falando, eles sobem pro terraço, que é uma ótima ideia. Ela acabou de enfiar um garfo na mão por achar que tava ficando louco e depois vai pro último andar de um prédio. Lá em cima os dois começam a trocar uma ideia e eles se identificam por não se encaixarem na sociedade, já que o Barry não quis ser um escravo e ela não quis ser médica, basicamente a mesma coisa. E no final da conversa, esse esquisito fica olhando pra ela com essa cara. Ele se despede cumprimentando o dedo dela e o zelador no fundo fica olhando embasbacado. Voltando na colmeia, o Barry conta pro Adam como foi a experiência, falando que ele ficou entre humanos e como eles são malucos. Depois ele explica que se apaixonou por uma humana chamada Vanessa, e o Adam tem a reação mais normal de todas, tentando convencer o Barry a ser uma abelha. Por esse motivo eles tentam tirar essa ideia de louco da cabeça dele, falando pra ele abelhar. Mais tarde em casa, ele mergulha na piscina de mel pra evitar a bronca que os pais estão dando nele. Enquanto isso, ele imagina um encontro com uma humana 10 mil vezes maior que ele. Mas não é esse tipo de encontro, é outro. E durante o encontro, ela pega um aviãozinho pra eles voarem juntos, só que ela bate numa montanha e morre, o que faz o Barry acordar e continuar tomando esporro da família. Ele continua ignorando e avisa que vai encontrar uma amiga, e a única coisa que os pais querem é que seja uma abelha. Coitados. Enfim, o Barry sai pra caminhar com a Vanessa e fica conversando sobre as experiências próprias. E quem diria que uma abelha e um humano tem tanto em comum? Eles entram no mercadinho onde o Barry fica apavorado. Os humanos vendem mel das abelhas. Ele sabia que os humanos usavam revista, chinelo, veneno e outras mil maneiras de matar as abelhas, mas o limite tá em usar o mel delas. A mulher não entende o motivo de toda essa revolta, então ele explica o quão difícil é. Tem que aquecer, esfriar, misturar, precisa até de um troço chamado Crelman. Não, o Crelman definitivamente não é necessário no processo. Ele continua reclamando e fica extremamente revoltado, então vai no armazém onde recebe um mel, briga com o trabalhador e ainda ameaça ele. No caso, meio que ele ameaça se matar na frente dele pra machucar um pouquinho o cara, então eu acho que é mais um ataque psicológico. Isso funciona e o funcionário conta pra ele sobre as fazendas de mel. O Barry vai voando pra tentar entrar no caminhão que vai pra essa fazenda, e durante o caminho ele fica preso no para-brisa do caminhão. Ele quase morre ali no para-brisa, mas depois de um tempo ele consegue chegar na fábrica, onde os apicultores ficam humilhando as abelhas, chamando elas de burra e celebrando a nova arma de gás que chegou. O Barry fica aterrorizado com o campo de concentração que as abelhas vivem, e também não gosta do processo de tacar gás nelas. E de novo os apicultores têm um prazer imenso em roubar o mel das abelhas. Mas um problema que eu tenho com isso é que as abelhas falam, e mesmo sendo escravizadas ou mortas, elas nunca quebram a lei de conversar com os humanos. Essas abelhas são burras mesmo. Mas o Barry, inconformado, decide tirar foto de todo esse processo pra mostrar pras outras abelhas na colmeia. E quando ele chega em casa com as fotos mostrando os humanos forçando as abelhas a trabalhar, o pai dele acha que é fake news. Mas ele não desiste e fica convencendo os pais ou qualquer outra abelha de que eles devem processar a humanidade. Ele até vai na TV das abelhas explicar a situação. Então ele decide falar com a única pessoa que entende ele, a florista, que tá brigando com o namorado que acha errado ela ajudar uma abelha a processar todos os humanos. E de maneira super sensata, ela expulsa o namorado na noite do sorvete, pra ficar trabalhando no caso do Barry. Eles até começam um papinho falando como é ruim dar flor artificial de presente. O certo é matar a flor mesmo e entregar pra uma pessoa que vai deixar morrer. Depois de uma noite longa de trabalho, eles mandam o processo e o tribunal realmente aceita. Então eles vão lá e agora aparece o vilão, que é esse gordinho aí. Ele começa a argumentar que se o mel é das abelhas, porque as outras coisas também não seriam dos outros animais. Ele continua cuspindo fatos, só que daí chega uma hora que ele perde totalmente o raciocínio e começa a aparecer o Monark falando, dizendo que as abelhas são hologramas que usam anabolizantes e que tem lasers no céu. E na vez do Barry, ele começa apelando pro emocional, dizendo que o mel é tudo que as abelhas têm, que é extremamente verdade. O mel é comida, água, gasolina e todo o resto. Depois de atingir o emocional, ele chama a primeira testemunha e ele consegue provar que as fábricas de mel nunca libertaram nenhuma das abelhas. E ele ainda mostra que eles usam um urso na embalagem, que é um predador de abelhas. E pra provar a maldade, ele traz o urso do Sem Floresta, crossover foda. Mas o ponto principal dele com o urso é que eles matam abelhas. Mas os humanos também, então não faz muito sentido essa revolta por ursos. E pra ser sincero, eu prefiro eles do que os nossos apicultores, que são sádicos e adoram ver as abelhas sofrendo. Pra segunda testemunha, ele preparou uma interrogação bem fraca pra mostrar que o nome verdadeiro do cara não era Sting. O júri inteiro ficou chocado. E a última testemunha é um ator louco com problemas em controlar as emoções. Então o Barry só faz um pouquinho daquele rage bait dele e o cara começa a ficar louco tentando matar a abelha. E com tudo isso ele conseguiu provar que todo mundo ali é louco. E pra comemorar depois, ele não vai junto com as abelhas, ele vai jantar com a mulher comprometida. Durante a janta, a conversa tá gostosa entre os dois, mas daí aparece um namorado intrometido pra atrapalhar o relacionamento dela. E o namorado, depois de pegar a namorada com o Barry, senta pra comer, enquanto essa abelha fica provocando o cara. E pra humilhar mais ainda, ele tá comendo carne de vaca enquanto acha horrível os humanos pegarem o mel das abelhas. O Ken começa a confrontar o Barry, mas como um mestre, ele zoa o currículo do cara e deixa entender que o único emprego que ele vai conseguir é de catar meleca. Ainda assim, o Ken se controla, mas o que faz ele ficar de saco cheio de fato é a Vanessa ter emprestado o aparelho de barba, um item de higiene pessoal, pro amante desgraçado dela. Então assim que o Barry levanta pra ir no banheiro, quem segue
ele com uma revista grossa, a arma número 1 de matar abelhas. E o cara tem tanto ódio que tenta botar fogo nele, só que quando ele finalmente consegue a chance de matar o Barry, a Vanessa chega e explica que ele é só uma abelhinha inofensiva. E ela ainda joga na cara dele que o Barry é muito mais homem. Graças a Deus eles terminam e o Barry aproveita pra falar que sempre percebeu que tinha uma barreira entre ele e o Ken. Essa abelha literalmente queria pegar a mulher do cara. Não tem barreira maior que essa. No dia seguinte de julgamento, o advogado leva o Barry pra depor e ele decide jogar o mesmo jogo da abelha, ficar provocando até tirar uma reação que mostre a loucura da testemunha. E ele manda muito bem, perguntando qual tipo de relação ele tem com a Vanessa, que é uma pergunta muito justa, já que ela não é advogada nem nada dele e tá ali. É verdade, né? O que a Vanessa tá fazendo ali se a mulher é uma florista frustrada? De qualquer jeito, ele fala que são só amigos, mas o Adam já fica com o rabo louco pra enfiar no advogado. Ele, como não é bobo, percebe isso e começa a provocar mais ainda. E esse alvo enorme que ele colocou pro Adam foi a gota final. Ele não se segura e ferrou o advogado. Pra aproveitar a situação, ele começa a fazer um show pra vender que as abelhas são animais selvagens, mas o que convence o júri, na minha opinião, foi essa cena aqui. Que alma caridosa vai se oferecer para sugar o veneno do meu malfadado bumbum? Enquanto o júri tá sendo seduzido, o Adam tá quase morrendo, já que as tripas das abelhas saem junto com o ferrão. Por sorte, ele só precisa fazer uma transfusão de mel no hospital, que realmente faz qualquer coisa nesse filme. E pra substituir o ferrão, colocaram aquelas espadinhas de pegar petisco. O Adam pede desculpa por mostrar o lado agressivo das abelhas, praticamente acabando com o caso delas. Porém, no hospital tem dois fumantes que dão uma ideia genial pro Barry. Ele vai denunciar algo que todo mundo já sabe: os apicultores usam fumaça pra acalmar as abelhas. Talvez a única coisa de boa que eles fazem, já que eles deixam elas calmas antes de roubar o mel. Porém, isso é o suficiente pra convencer o júri inteiro de que todo o mel deve ser devolvido pras abelhas. Imagina estar no lugar desse advogado, mais de 20 anos de carreira, e tu perde o caso mais importante da história da humanidade pra uma abelha que nasceu 2 semanas atrás. E durante a comemoração das abelhas, o advogado manda real sobre como esse fluxo inteiro de mel voltando pras abelhas vai destruir o equilíbrio da natureza. Ele realmente guardou o segundo melhor argumento depois de perder o caso. O primeiro, obviamente, é esfregar a bunda na cara do júri. Agora, com o caso ganho, eles começam a operação de fechar fábricas de mel e retiram todo o mel das prateleiras. Mas não contente, eles começam a tirar o mel de pessoas que estão consumindo. E na real, isso ia criar um tráfico de mel surreal, ia ser a droga mais vendida de todas. Com todo o mel de volta, agora eles têm uma quantidade absurda de mel sobrando. Todas as abelhas paralisam a produção, já que toneladas foram devolvidas, resultando na demissão em massa de todas as abelhas, que não sofrem nem um pouco com um novo estilo de vida. Porém, nem tudo é flores. A consequência de tudo isso é a morte de todas as plantas e árvores que existem, já que as abelhas não estão levando mais pólen e fazendo todo aquele processo que a abelha faz. O Barry decide conversar com o Adam, que tá no fundo do poço por não ter mais trabalho, e ele até explica que os humanos gostarem de mel não é tão ruim assim. Então, sem entender porque tá todo mundo triste, ele decide visitar a Vanessa, mas esse detalhe me irrita. Eu sei que um filme de abelhas falantes que processa a raça humana não é pra ser criticado por não fazer sentido, mas tu vai me falar que esse talarico saiu do Central Park e foi até o apartamento da Vanessa, que é do outro lado, pra chegar lá e se surpreender que todas as plantas do parque morreram. A Vanessa não percebe essa falsidade dele, mas começa a culpar a abelha por tudo aquilo que aconteceu. Porém, depois ela percebe que também teve culpa. Talvez a maior porque foi ela que motivou ele a fazer tudo isso. Felizmente, o Barry tem uma solução: os dois se mandarem de arrasta juntos. Já é a terceira vez que o filme fica pesado do nada. Enfim, o cara prefere morrer do que voltar a trabalhar, sendo que um dos empregos disponível na colmeia é o Creu. A mensagem desse filme tá toda errada. Agora que os dois são derrotados, ela fala que precisa ir embora e entrar num táxi pra ver o desfile das últimas flores que existem em toda a Terra. Ele percebe que essa é a chance dele de salvar o mundo, então sai voando atrás do táxi pra dar a ideia de usar o pólen das últimas plantas, ressuscitando toda a natureza que morreu. E como o mel serve pra tudo nesse universo, eu não duvido que resolva esse problema também. Juntos eles começam um plano super elaborado, que envolve matar uma mulher inocente e roubar um caminhão com flores pra levar até o aeroporto. E o segurança realmente deixa as plantas entrar no avião, então o plano deles deu certo e só falta chegar em Nova York. Só que durante o voo eles descobrem que vai ter um atraso devido ao clima. E pra resolver isso, o Barry entra na cabine, onde ele vai pedir pros pilotos não desacelerarem, mas assim que o piloto vê uma abelha, ele fica apavorado. Ele foi o único humano que não ficou sabendo das abelhas falarem e ganharem um processo contra a raça humana inteira. Ele fica desesperado tentando matar o Barry, mas acaba nocauteando o copiloto e se nocauteando também. O Barry, sem saber o que fazer, chama a Vanessa pra ajudar ele a pilotar o avião, mas eles ficam perdidos com o painel. Só que não tem problema, ele percebe que o avião não passa de uma abelha gigante com asas de metal. E do nada o Barry começa a dar uma entrevista pra TV e solta um discurso motivacional de que todas as abelhas são boas demais em fazer pequenas tarefas. E no final ele ainda fala que elas foram feitas pra trabalharem juntas. Ele começou toda essa palhaçada porque achava horrível a ideia de trabalhar até morrer, pra no final levantar e falar que é nisso que as abelhas são boas. Terminando o discurso, as abelhas amam o papinho dele e se unem pra ajudar, e elas aceleram ainda mais porque o avião começa a cair, o que deixa o Barry num surto de ansiedade, e pra resolver isso ele começa a agredir a Vanessa. Por sorte, as abelhas chegam a tempo e seguram o avião inteiro
inteiro, enquanto outras abelhas fazem um alvo no chão, já que elas não entendem como uma pista de pouso funciona. Com toda essa organização, eles conseguem pousar e soltam as flores, que o Barry diz ser as únicas flores de todo o planeta. Ele ainda manda mais um discurso motivador e chama todas as abelhas para salvar o mundo, indo polinizar Nova York. Os as do pólen dão uma jaqueta para ele e todo mundo sai voando para restaurar as plantas do mundo todo, que no caso é Central Park. O plano deles funciona perfeitamente e agora com equilíbrio na Terra, as pessoas voltam a sorrir, as abelhas voltam a trabalhar até a morte felizes como eram antes. Menos o Barry, ele decide continuar sendo um advogado e agora vai ajudar as vacas a processarem a humanidade. Fim. Eu posso até ser um completo animal, mas eu realmente não consigo entender a mensagem que esse filme quis passar. No início parecia que a ideia era ser contra uma vida de trabalho, mas no final as abelhas voltaram a ser felizes na escala 7/0. Ainda assim eu dou 8 de 10. Eu nunca ia pensar que é possível fazer um filme onde uma abelha consegue seduzir uma humana e ganhar um processo contra o mundo inteiro.